Fala aí pessoal, bem-vindo à aula 6 da nossa playlist, falando um pouquinho sobre Sistema de Informação Gerencial. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Iremos para mais essa aula. Como de costume, se você perdeu as aulas anteriores, pode vir aqui em cima no card, que você será direcionado à aula anterior. Então vamos aqui para o nosso slide, para a nossa tela. Iremos falar um pouquinho sobre componentes da empresa. O que são isso? Como visto anteriormente, ao conceituarmos sistema de informação, este é responsável pela coleta, processamento, análise e distribuição de informações, as quais têm um determinado objetivo dentro de um contexto. Para que um sistema de informação seja considerado satisfatório, é necessário que as informações geradas pelo mesmo apresentem alguns valores para a empresa. Tem que ter resultado, Para que isso ocorra, é necessário que os dados sejam organizados e processados de forma a trazer informações que permitam os gestores utilizá-los na tomada de decisões. Os dados têm que ser satisfatórios e devemos usar da melhor forma possível. A quantidade e a qualidade das informações são fatores relevantes e devem ser levados em consideração quando há adoção de um sistema de informação. De nada adianta a existência de informações e as mesmas ficarem perdidas dentro da empresa ou não servirem de apoio à tomada de decisão. Então aqui já é bem claro, não adianta nada nós termos várias informações sobre clientes, sobre produtos, se não usarmos da melhor forma possível. Conceituar as informações não é algo simples, porém uma definição utilizada por Crank deixa bem claro, É a de que a informação é conhecimento derivado de dados. Precisamos ter dados para assim termos informações. Gordon utiliza um conceito semelhante ao dizer que a informação vem a ser dados processados, ou seja, são os dados que foram organizados e interpretados e possivelmente formatados, filtrados, analisados e resumidos. Devemos ter os dados e transformá-los em informações. Essa é a nossa função. Para melhor entendimento deste conceito, podemos observar o seguinte exemplo. Temos aqui Jorge e João. São os únicos funcionários da empresa, sendo que Jorge recebe R$ 15 por hora e João 10 por hora trabalhada. Os valores referentes à hora trabalhada são considerados como dados. Pode-se inferir a partir desses dados que a média salarial na empresa é de 12,50 por hora trabalhada. A afirmação de que a média salarial da empresa GW é 12,50 por hora, ela é considerada informação. Os outros são dados. Então o resultado disso é informação. E é isso que importa para nós. Neste caso, temos que a média salarial é conhecimento derivado dos dois dados relativos aos salários de cada um, tanto de Jorge quanto de João. Então aqui ficou claro. O que nós temos o resultado disso daí, da média salarial, ela é informação. E os valores individuais são dados. Esses dados devem gerar conhecimento para os gestores, caso contrário de nada valerão. Aqui está um dos grandes papéis da informação para a organização. Cada um de nós, devemos gerar conhecimento para os administradores, gestores de uma empresa. Para Gordon, as informações são utilizadas pelas organizações como recurso, ativo ou produto. Vamos ver aqui um exemplo nessa imagem descrevendo um pouco. Nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos os dados. Fatores básicos, cifras, observações e medições sem contexto ou classificação. Está ali os dados aleatórios. Se nós observarmos embaixo, os números estão representados ali, porém não sabemos do que representa. Os dados processados, na coluna do meio nós temos os dados que foram organizados e interpretados. Aqueles números lá embaixo são transformados em informações. Se observarmos mais embaixo do nome informação, temos relatório de estoque, número de itens, quantidades disponíveis, ficou mais fácil o entendimento. E o conhecimento sobre o que foi levantado de dados e informações, ou um entendimento ou modelo sobre as pessoas, objetos ou eventos derivado, é chamado de conhecimento. E é isso que nós transformamos. Pegamos os dados, coisas aleatórias, transformamos em informações para levar até o conhecimento. Qual o resultado? As vendas aumentaram cerca de 10% sobre o mesmo período do ano anterior, com maior intensidade em tal serviço, tal produto. Isso é o que nós fazemos. Pegamos dados aleatórios, transformamos em informações para que possa gerar conhecimento e assim ter uma melhor efetividade dentro da empresa. Por uso da informação como recurso, deve-se entender que, tal como dinheiro, pessoas, matéria-primas, equipamentos ou tempo, a informação pode servir como um insumo na produção de bens e serviços. A informação é importante. Pegarmos os dados brutos e transformarmos em informações. Gordon exemplificam essa situação com a seguinte passagem.
Os gestores da Scottish Courage Brewing, SCB, que é uma cervejaria líder em vendas no Reino Unido, é uma das maiores da Europa. Usam informações sobre demanda, regras de produção e estoque para melhor uso dos seus tanques de fermentação. Então usa todos esses dados. Essas informações fizeram com que a SBC reduzisse os investimentos para aumentar sua capacidade de produção e ainda passaram a atender melhor os pedidos urgentes de seus clientes. Ou seja, usaram os dados, transformaram em informações e transformaram ainda mais em resultados. O uso de informações como ativo é entendido por Gordon como a propriedade de uma pessoa ou de uma organização que contribui para os resultados de uma empresa. Entende-se que, sob este ponto de vista, a informação assemelha-se às instalações, equipamentos e outros ativos da empresa. Nesse sentido, a informação é vista pelos gestores como um investimento e esta poderá ser utilizada estrategicamente no mercado, dando uma vantagem para sua empresa em relação aos concorrentes. Podemos citar um exemplo de uma empresa que ela fabricava produtos cremes dentais, ou pasta, como é popularmente conhecido. Ela vendia a atacado, ou seja, grandes quantidades. E as caixas tinham 100 produtos, 200 produtos em cada caixa. Quando chegava no cliente final, nas empresas que compravam essas caixas, às vezes faltava 1 ou 2 produtos, 2 creme dental. Então, na linha de produção, começaram a observar o que nós devíamos fazer para não ter esse prejuízo para o cliente final e não recebermos queixas. Muitos pensou em algoritmos, em estratégias, em formas de como melhorar essa esteira para que todos os produtos, todos os cremes dentais fossem colocados nas pastas individuais, para vender no atacado. Mas, ao invés de pensarmos em coisas mirabolantes, o que foi que a empresa decidiu? Colocar simplesmente um ventilador no final da esteira. Por quê? Quando a caixa passava, a caixa vazia com o creme dental, o ventilador simplesmente empurrava para uma segunda caixa, ou seja, o que tivesse vazio era dispensado pelo vento. Então, fez com que a empresa, de modo simples, otimizasse o serviço e não tivesse nem queixa nem reclamação. Utilizou os dados, as informações de que tinha queixa de falta de produtos, usou aquelas informações, usou aqueles dados, transformou em informações, como podemos resolver essa situação e colocando simplesmente um ventilador no final da esteira de produção, fazendo com que não tivesse mais reclamações nem queixas e assim maximizando e otimizando mais o seu serviço e o seu trabalho dentro daquele segmento deles lá. A utilização de informações como um produto está relacionada à possibilidade de venda desta, ou seja, como um produto ou serviço. Um exemplo desse tipo de prática é utilizado pelas editoras através da publicação de lista telefônica que apresenta em suas páginas amarelas o nome de diversos produtos ou serviços. Usou duas técnicas juntas, Essa discussão inicial em relação à formulação do conceito de informação e do uso da informação é importante para o nosso conhecimento, mas atualmente a principal discussão está centrada em como as modernas tecnologias da informação afetam as organizações. Então, como nós podemos utilizar e otimizar essas informações, É isso que é a maior discussão, porque muitas vezes os dados podem utilizar nome de pessoas, CPFs, endereços, e essas discussões não têm muito a ver com o nosso trabalho, mas sim com a questão ética por trás dela. Por organização empresarial, entendemos uma organização complexa e formal, cujo objetivo é gerar produtos ou serviços com fins lucrativos. No caso das organizações cooperativas, o objetivo é gerar sobras. Em outras palavras, podemos dizer que é uma unidade produtiva que tem por objetivo vender produtos por preços maiores do que o custo de ser produzidos. Isso se referindo à cooperativa. Para que isso aconteça, as empresas devem estar atentas ao ambiente empresarial em torno dela, pois, entre outros aspectos, é este ambiente que fornece os clientes para a empresa. Aqui está falando para observar os dados conforme os nossos concorrentes ao nosso redor. Então, fazendo com que a cooperativa pudesse otimizar e vendendo produtos com preços melhores. Nesse sentido, averigua-se que o ambiente no qual a empresa está inserida compreende as condições políticas, econômicas e tecnológicas, sendo que é dentro deste ambiente que as empresas realizam suas transações. Elas devem estar atentas às mudanças que nele estão ocorrendo, e essas mudanças também dizem respeito à natureza da tecnologia da informação. Essas mudanças têm gerado muitos desafios para as empresas no que se refere ao uso de novas tecnologias da informação,
Por isso, são diversas as razões pelas quais se faz necessário o estudo do papel do sistema de informação gerencial dentro das empresas. Embora tenha esse diálogo ainda, esse debate em como utilizar os dados, aqui deixou bem claro que muitas empresas ainda elas têm a resistência de utilizar a tecnologia da informação. Então, cabe uma discussão, ou até mesmo apresentar esses dados para as empresas, né, para que ela possa utilizar o nosso serviço. Então, faz-se necessário planejar a arquitetura de informação da empresa. Essa arquitetura pode ser observada na figura a seguir. Então, aqui está mostrando como podemos vender a ideia de colocar um sistema de informação gerencial dentro de uma empresa. Aqui fala sobre a questão do comercial, produção, finanças, RH, aplicações funcionais do nosso negócio. Isso, nós vendendo o nosso serviço, faz com que as empresas possam ver que tem, com certeza, benefício, né, de fazermos isso. Aí mostra o sistema de suporte de alto executivo, sistema de apoio à média gerência, especialista, automação de escritório, sistema de apoio operacional, sistema de coleta e registro de tarefas e transações da empresa, hardware, software, dados, telecomunicações, base computacional. Então, que nós mostramos esse esquema, ou até um esquema parecido, vendendo a ideia para as empresas, a resistência fica menor, falando que cada um desses setores fica melhor gerido ou melhor administrado com o sistema de informação gerencial que nós criarmos. Segundo Rezende, a arquitetura de informação da empresa pode ser definida como sendo a forma particular da tecnologia da informação que a empresa adota visando atingir objetivos específicos ou desempenhar determinadas funções. Também ela deve contemplar todas as camadas organizacionais da empresa, sendo distribuída da seguinte forma: sistema de suporte a altos executivos, sistema de apoio à média gerência e especialistas, sistema de automação de escritórios e o sistema de coleta de registro das transações da empresa. A base computacional deve ser constituída por hardware, software, dados e telecomunicações, como podemos ver aqui nesse mesmo gráfico. Então, essas ideias podemos vender e é a forma correta de se esquematizar um sistema de informação gerencial. Aqui é chamado de arquitetura de informações da empresa. Pegando esse modelo, com certeza trabalharemos melhor com o sistema de informação gerencial dentro de qualquer empresa e qualquer segmento. Essa arquitetura mostra o sistema tecnológico necessário na empresa, mas logicamente os gestores, na visão de Rezende, também devem ser capazes de saber utilizar a tecnologia da informação para projetar empresas competitivas e eficientes, participar da elaboração do projeto da arquitetura de informação e sistemas da sua empresa, lembrando que cada empresa tem o seu sistema de informação gerencial, isso nós devemos criar dependendo de qual segmento, de qual objetivo que a empresa tem. Administrar de forma eficiente os recursos de informação da empresa, administrar a procura e aquisição de uma variedade de tecnologia da informação, conhecer padrões de hardware e software visando garantir que os mesmos sejam compatíveis e possam operar em conjunto, escolher entre opções de telecomunicações alternativas, gerenciar e controlar a influência do sistema nos empregados e nos clientes, e ainda sugerir novos usos para o sistema de informação. Aqui, em resumo, podemos dizer que quem for gerir, quem for administrar, tem que ter um conhecimento sobre todos esses ramos, esses segmentos aí, para que possa utilizar da melhor forma possível nossos computadores, programas, hardwares e assim por diante. Hardwares mencionando computadores, celulares, tablets e assim por diante. Dado que as empresas atuam em um mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, passa a haver cada vez mais uma relação entre empresas e tecnologias. Atualmente, as empresas necessitam se preocupar com a arquitetura de informações, visto que os sistemas de informações gerenciais impactam nas empresas. Nosso trabalho, nossa disciplina, SIG, tem fundamental importância hoje na arquitetura das empresas. Esse sistema deve se assegurar acessibilidade, ou seja, todo mundo tem que saber utilizar ele, confiabilidade, exatidão e segurança das informações. As empresas, além de todos aqueles dados, as empresas precisam disponibilizar aos gestores as informações que eles desejam, no momento que for solicitado e da forma que as mesmas é solicitada. Para isso, as empresas cada vez mais utilizam um sistema informatizado, procurando facilitar esse acesso. Nós estamos no século XXI, como no início, na aula número 1. Nós mencionamos a respeito da importância de utilizar sistema de informação gerencial. Então não basta disponibilizar os dados e informações. Estes precisam ser confiáveis. O uso adequado do sistema de informação garante a exatidão e a confiabilidade das informações. Então todos nós
administradores do século XXI, devemos saber utilizar bem todas as redes e cadeias do sistema de informação gerencial. Devemos utilizar bem tudo, computadores, tablets, celulares, gerir todos esses dados, as informações, transformando em resultado. É isso que fazemos. E o marketing é um dos segmentos disso aí, de sistema de informação gerencial, e com certeza surte muito efeito, o marketing. Como as empresas coletam um grande número de informações hoje, tanto internamente quanto de seus clientes e demais pessoas que acessam seus sistemas, como por exemplo, sites. Elas devem possuir sistemas seguros e confiáveis, objetivando respeitar a privacidade dos usuários. Por outro lado, as empresas também precisam proteger seus sistemas contra invasores indesejados. Aqui está dizendo sobre a importância de ser seguro, criar um sistema seguro. Ou seja, precisam proteger seus sistemas contra roubos, manipulações ou perdas de dados. Então isso aqui é com certeza importante lembrarmos, né? Quando formos criar um site, por exemplo, ou um programa, tem que ser seguro, para que todos os dados e contatos do cliente sejam bem guardados. O uso de tecnologias da informação por parte das empresas é uma das maiores necessidades e um dos maiores desafios a ser enfrentado por elas. Muitos, como foi dito antes, elas têm resistência, acham que o uso de tecnologia não é realmente efetivo. Talvez a maior relação existente entre tecnologia e empresa, e que apresenta a maior relação causa e efeito entre elas, é a da natureza estratégica. O uso adequado da tecnologia influencia as estratégias das empresas e tem influência direta no sistema e na estrutura operacional. Uma vez que utilizamos, por exemplo, o uso de tecnologia, com certeza vai facilitar muito o trabalho do gestor, vai angariar e ter mais clientes. Isso é fato. Dessa forma, pode-se dizer que o sistema de informação gerencial tem impacto direto em todas as atividades da empresa. Pois bem, pessoal, aqui nós temos um panorama a respeito da necessidade de usarmos de forma consciente, né, todos os dados e as informações a respeito dos nossos clientes. E também a conscientização por parte da maioria dos empresários e gestores hoje que não compreendem a importância de utilizar TI nas suas empresas, que é de fundamental importância, pois estamos no século XXI. Então a necessidade é fundamental para angariarmos mais clientes e também crescermos mais essas empresas que nós, como técnico de administração ou até mesmo analista e desenvolvedor de sistema, possamos criar um sistema bacana e possa assim crescer mais essa empresa. Pois bem, chegamos ao fim da nossa aula, nossa sexta aula na verdade. Fique conosco, tá bom? Podem continuar aprendendo um pouquinho mais a sexta aula. Então até lá. Na verdade, na sétima aula. Então até lá. Tchau.